Fala Cláudios, tudo bem? Aqui quem fala é o Giga do Full Cloud Channel. Espero que todos estejam bem, eu estou muito bem também. E hoje aqui no canal a gente vai trazer para vocês um pouco sobre a AWS CLI. O que é isso, o que ele come, o que ele faz e como você pode melhorar o seu dia a dia com diversas automações onde você pode utilizar o AWS CLI para facilitar o seu dia. Assistam o vídeo até o final e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Perfeito, Giga, mano. Até o final, caguei o final, filho da puta. Ficou. Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar então um pouco mais sobre a CLI. Esse vídeo até pode ficar um pouco extenso ali, então para quem quiser ter muito mais detalhes a respeito do CLI, eu realmente recomendo que você fique aí até o final do vídeo, tá bom? Bom, então a primeira coisa, vamos explicar o que é a CLI. A gente já fez um outro vídeo para mostrar como é que faz a instalação em determinadas distribuições. A CLI ela é uma interface através de terminal, né, através de linhas de comando, que você interage com a API da AWS. Através dessa CLI você pode executar qualquer comando que você tenha permissões através das roles, tá? Que você vai configurar através do seu usuário, que também vai ser explicado no outro vídeo. E através disso você consegue fazer diversas interações, o que facilita muito o dia a dia, para que você não tenha que entrar direto na console, faça ali às vezes uma interação tão simples, um aumento ali de auto-scaling e por aí vai, tá bom? Então vou começar agora para falar para vocês, né, o porquê utilizar disso. Eu acho que eu já comentei alguns cenários, mas eu acho que facilita muito a vida ali do sysadmin. E um outro ponto que eu gosto muito de salientar é que a forma de configuração do AWS CLI ele é muito simples, né? Então, depois de instalado, você vai digitar aqui AWS Configure. Eu já tenho ali credenciais configuradas. Então, quando você dá um AWS Configure, o que acontece? Ele vai pedir 4 informações para você: o AWS Access Key ID, o Secret Access Key, a região que você quer executar os comandos que você está querendo e qual é o output, né? Quando você executar um comando, qual vai ser o formato padrão que aquele resultado que você está pedindo vai trazer para você, tá bom? Não vou configurar nada, então eu só dei Enter porque já existe uma chave pré-configurada. Então, se por exemplo eu executar aqui um AWS S3LS, ele vai até o meu bucket do S3 e vai buscar quais são os buckets que eu tenho configurado na região específica com aquelas credenciais. Obviamente que a minha chave tem que ter acesso àquele recurso que eu estou querendo acessar, tá bom? Aí vou mostrar um pouco da estrutura do AWS em si, do AWS CLI, relacionado ao help, ao próprio help dele mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente executa ele você vai ver que ele tem uma estrutura, né, de comando e depois os subcomandos daquele comando que você executou. Então, por exemplo, ali eu executei um AWS S3LS, o AWS é o próprio comando, o S3 ele é qual é o recurso da AWS que eu estou querendo verificar, e o LS ele já é o comando para eu listar, né, os buckets que existem dentro da minha conta, tá bom? Uma informação muito boa e implantada recentemente também é a possibilidade de você executar um tab-tab e no tab-tab ele trazer para você, isso é fenomenal, um autocomplete. Então você consegue pegar toda a lista. Por exemplo, se eu colocar aqui S3, ele vai trazer para mim ali a parte desse S3. Se você dá um tab-tab, ele vai trazer para você todos os recursos que ele tem, todas as APIs e as disponibilidades de recursos que ele tem. Um outro ponto que eu gosto muito de salientar também é o fato de, vamos supor, vou usar de novo o S3, então eu tenho ali o comando, certo? Eu digitei somente AWS S3. Se eu digitar um help aqui, ele vai trazer o help do último parâmetro que eu coloquei no meu comando. Então, nesse caso foi AWS S3, ele vai trazer o help do que? Ele vai trazer o help do S3. Então ele vai trazer quais são os parâmetros, o porquê, a descrição, quais são os comandos que são obrigatórios, os que não são e por aí vai. Então é muito bom. Então se você tiver qualquer dúvida sobre o comando, você dá um AWS o comando e o help ele vai trazer a informação daquele recurso para você, tá bom? Daquele parâmetro ou do comando que você está executando.
Outro ponto muito interessante sobre isso aqui é o seguinte: quando você executa um AWS S3, você tem também os subcomandos, né, como ele chama ali. Então vamos supor que eu queira executar o ls, mas que eu quero saber para que exatamente serve o ls. Se você colocar um help também depois do comando, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o help do último parâmetro que você selecionou. Então, se você der aqui AWS S3 ls help, o que vai acontecer? Ele vai trazer para você o help, né, a ajuda do último parâmetro e vai te trazer com mais detalhes. Se tiver mais parâmetros para frente, ele vai te trazer mais detalhes sobre aquele recurso. Muito bom, muito fenomenal. Então, recomendo fortíssimo aí vocês verificarem tanto o help quanto a parte do autocomplete, né? Então, se você tiver dúvidas sobre um comando, sabe, é muito importante que vocês tenham conhecimento disso, que vocês leiam, que vocês entrem na documentação da própria AWS, que ela é muito robusta, a documentação que eles possuem, para que vocês tirem as dúvidas necessárias sobre o comando, às vezes até para tirar uma dúvida, esse comando é obrigatório, esse comando não é obrigatório. Então, através da própria CLI, você já consegue tirar, né, essa dúvida. Você não precisa nem entrar lá dentro do site da AWS e tirar aquela informação que você precisa, tá? Aí só talvez para coisas muito mais específicas. Bom, então até agora a gente falou do help e do autocomplete, tá? Aí eu vou voltar aqui um pouco, falar para vocês como que funciona um pouquinho por trás daquele AWS Configure, o que é feito realmente na sua máquina quando você dá um AWS Configure, tá? Então a gente falou que a gente configura 4 parâmetros e o que acontece por trás dos panos? Ele configura um arquivo, na verdade 2 arquivos, tá? Dentro dessa pasta. Então eu vou dar aqui um ls ao invés de um cat e o ls vai me trazer. Ele configurou 2 arquivos, um config e um credentials, tá? Qual que é a diferença deles? No caso da configuração, ele vai pegar os 2 últimos parâmetros que tem lá. Você vai configurar ali, né, dentro do config, você vai configurar a região e você vai configurar o output se você quiser trocar, por exemplo, para um formato padrão, que fosse YAML ou qualquer outro. Eu vou mostrar isso também com mais detalhes, então vocês não precisam se preocupar. Já o Credentials é onde a gente vai salvar ou vai trazer a informação das suas credenciais do Access Key e da Secret Key que você tem configurado na sua conta, tá? Então, mas para deixar claro para vocês como que ele funciona por trás dos panos, tá? Eu acho muito importante você saber como funciona, porque em qualquer troubleshooting que você precise fazer, aí você utiliza o conhecimento que você já tem justamente para você poder fazer os troubleshootings necessários, tá? Trazer aí uma outra informação também, que existem outras formas de você poder fazer essa configuração e não só através do AWS Configure, tá? O AWS Configure, ele facilita muito para você e é importante também saber algumas outras formas, tá? Então eu vou trazer para vocês a forma que a gente utiliza, eu vou trazer nos comandos do Linux, tá? Porque eu estou usando a distribuição aqui do Linux. Então eu vou trazer aqui para vocês. Você vai configurar um export AWS underline access underline key underline ID igual, tá? Esse é um deles, então você vai colocar lá a informação da sua access key. Os outros comandos que existem também, né, que tem também, você tem o export AWS underline secret underline access underline key, beleza? Esse daqui é o segundo comando daquele lá da AWS Configure. E você também pode, existem outros, tá? Mas acho que um dos principais que não podem faltar, o AWS Default Region, que você vai usar, que é qual é a sua região default para você setar e você conseguir ver, né, por conta do recurso. Tem recursos que são por região e você precisa setar a região para ele saber aonde que ele vai verificar aquela informação que ele precisa. Falando um pouquinho mais ali da parte do Credentials, existe a possibilidade também através do AWS CLI de você configurar profiles, né? O porquê que você configuraria um profile e o que é um profile? O profile é onde você seta, vamos supor, conta de dev, conta de prod, né? Ou conta do cliente X, conta do cliente Y.
Por que você faria isso? Imagina que você é um administrador de redes e você tem várias contas para você poder fazer as configurações que você precisa. Você tem a conta 1, a conta 2, a conta 3, a conta 4. Se você der um AWS Configure sem parâmetros, o que vai acontecer? Você vai sempre substituir o seu profile local default. Como que esse profile é definido, tá? Você pode, através do próprio AWS CLI, você vem aqui, AWS Configure -- profile e o nome do profile que você quer dar. Então vamos colocar aqui conta dev, por exemplo, e aí aqui quando você der o enter, ele vai vir como none, né? Aqui você vai ver que ele vai vir vazio o valor. Por quê? Porque esse profile não existe na minha máquina. E aí o que você faz? Você configura aqui, né? Obviamente com as informações pertinentes ao seu ambiente, vai dando um enter e ele vai configurar para você. De novo, por trás dos panos, o que acontece quando você está fazendo a configuração do profile? Vamos lá, relembrar aqui. Então a gente vai no .aws, tá? Então é aqui no home /.aws /credentials. E nas credentials, o que vai acontecer? Ele vai criar uma outra estrutura, tá vendo? Então o profile, na hora que ele está executando, ele vai criar uma estrutura aqui chamada dev, com aquelas credentials que eu setei ali no momento da execução, tá vendo? Então ele cria. O mesmo serve, tá? O mesmo processo serve pro config. O config também vai criar aqui, a diferença é que ele vai selecionar e vai colocar profile na frente e o valor que eu setei ali no momento da criação do meu segundo profile. Tá? Então isso aqui facilita bastante a vida, eu acho pertinente falar e até explicar algumas vezes e voltar no ponto porque é de extrema importância. Às vezes você também precisa fazer uma automação e você precisa de acesso entre uma ou outra conta, às vezes fazer ali um switch role para você trocar e assumir um outro papel ali dentro e putz, isso ajuda pra caramba você. E aí agora eu vou falar uma outra possibilidade de configuração também de profiles, tá? Não só de profiles, você tem uma configuração, eu quero trocar, poxa, eu vou entrar lá no arquivo para poder fazer a alteração que eu preciso, né? Então vamos supor, aqui eu tenho lá dentro das minhas credentials, eu tenho aqui o AWS CLI e aí eu vou lá nas credentials. Na credential, não, desculpa, vamos na configuração, melhor aqui, vamos na config e aqui na config eu tenho que no profile default, né, que é quando você executa qualquer comando e você não coloca o -- profile no seu comando, a região está setada como sist1. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou listar esse comando, tá? Eu vou listar essa configuração, desculpe, em específico. Então vou dar um AWS configure, vou dar um espaço, get region e dar um enter. O que ele vai fazer? Ele vai trazer qual é a configuração, então AWS configure get region. Como eu não setei aqui nenhum outro parâmetro, o que ele faz? Ele buscou a configuração do default, do padrão aqui. E aí ele trouxe para a gente que o padrão é o sist1. E aí, como eu estava falando, imagina que a gente queira trocar essa configuração. Então aqui, para verificar, a gente deu um AWS configure get region, tá? E aí ele trouxe a informação de como está configurado na AWS config. Agora eu quero trocar essa configuração. Como que a gente seta? A gente vem aqui, AWS configure set region igual ao valor que você quer, o sist1. Opa, aí ó. Vamos ver se ele precisa disso aqui ou se não precisa. Bom, ele não precisa do igual ali no meio, tá? Beleza, agora eu executei o comando. Poxa, será que ele foi executado? Vamos ver aqui, vamos dar um get region e ele vai trazer para a gente já alterado, tá vendo? Então a gente alterou ali em tempo de execução, né? A gente alterou essa configuração. Aí eu vou explicar para vocês o porquê que isso talvez seja tão importante explicar. Porque quando você está fazendo uma automação e que você precisa mudar a configuração em tempo de execução, por exemplo, em alguma
pipeline ou qualquer outro recurso, né, de automação que você esteja fazendo, pode ser que você precise utilizar linhas de comando para trocar configurações no meio do caminho. Vamos supor que você tem um bucket que está em um lugar e você precisa fazer uma interação e depois jogar num bucket que está em outra região. Cara, com essa configuração aqui, você consegue fazer isso de forma automatizada. Então ajuda muito a gente aí a chegar, né, na conclusão ou na automação que a gente precisa. Vou mostrar aqui, já está terminando, pessoal, mas eu vou mostrar aqui para vocês também uma outra configuração. Vamos supor que você configurou um monte, você tem lá 15 profiles, 15 listas e você não se lembra qual é o nome que você colocou, tá, do seu profile, porque você trabalha em 15 contas e, putz, eu não lembro qual o nome que eu coloquei, né, algo desse gênero. Qual comando que você pode executar para você listar quais são os profiles que você tem? O WS Configure List, ele traz para você quais são as credentials, qual é o nome do profile que você está dando para aquilo, para que você traga as configurações, tá? Aí tem um outro também que você pode dar um List Profiles, tá? E o List Profiles vai trazer para você quais são os profiles que você tem na sua máquina, tá bom? Então, além de todas aquelas outras formas que eu acabei de mostrar, essa é mais uma forma de você saber quais são os profiles que você tem, justamente para que você sete variáveis, vamos supor, se elas expirarem por algum motivo, se você excluir as chaves, se você rotacionar chaves e etc, justamente para que você tenha o controle ali daquelas informações. Galera, eu espero realmente que vocês primeiro tenham ficado até o final, que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tentei trazer bastante detalhe para que ficasse bem legal aí, para que vocês aprendessem bastante, tá bom? Agora a gente já foi um pouquinho mais a fundo, tiveram vários termos aí no meio do vídeo, então se você tiver dúvida sobre qualquer termo que eu falei dentro do vídeo, pode chegar, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, que a gente faz mais um vídeo, que a gente tira a dúvida, que a gente responde no próprio chat, tá bom? Queria agradecer vocês e um forte abraço do Giga.